E olha, no Congresso está avançando a PEC que proíbe ministros do STF de atuarem no Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, o TSE é integrado por 7 magistrados, sendo 3 do Supremo. A proposta, que exclui ministros do STF da composição do TSE, prevê que eles sejam substituídos por nomes indicados pela Câmara e pelo Senado. Segundo o autor da PEC, senador Márcio Bittar, já foram registradas 24 das 27 assinaturas necessárias para dar prosseguimento à PEC. Questionado sobre a disposição do presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, de pautar o debate, Bittar admitiu que o congressista considera que não é um bom momento para essa discussão. E você, Carlos Cauti, qual a sua opinião, Cauti, sobre essa medida? Uma boa iniciativa? Está dando muito medo no Supremo. Essa medida está criando um terror entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão vendo isso avançar. E essas decisões, como de estapafúrdias, de liberar membros de organizações criminosas como o PCC, a gente tem um histórico longo disso. Quem não se lembra do André do Rap, que foi libertado e desapareceu? Ou o caso até que tivemos que entregar helicópteros do PCC que tinham sido sequestrados e utilizados pela Polícia Militar, foram entregues de volta para esses criminais, lanchas, etc. É óbvio que temos um problema, mas o problema maior são os abusos cometidos pelos ministros do STF, especialmente com decisões monocráticas a partir de 2019 para cá. Boa parte das decisões que foram tomadas contra o governo Bolsonaro de forma monocrática foram ou abertamente ilegais ou, no mínimo, questionáveis do ponto de vista jurídico. Por exemplo, a proibição de nomear o Alexandre Ramagem como diretor da Polícia Federal, que era a prerrogativa exclusiva do presidente da República. Segundo a Constituição. Exatamente, segundo a Constituição. E teria, por exemplo, decisões como aquela de publicar, de divulgar a reunião de gabinete do governo Bolsonaro, que foi televisionada em pedaços em rede nacional, coisa absurda, uma decisão monocrática também de um ministro agora aposentado que naquelas ocasiões lá mandava mensagem de WhatsApp para outros ministros alertando sobre o risco nazista no Brasil. Esse é o nível do delírio que a gente tem, ou tinha, pelo menos que esse ministro se aposentou no Supremo Tribunal Federal. Então é óbvio que é hora de falar um basta nisso. É hora que um dos 3 poderes que compõem a República decida se tornar aquilo que em inglês se chama check and balance, ou seja, atue como contrapoder e pare essa investida, essa série de excessos do Supremo Tribunal Federal que estão corroendo a democracia brasileira, estão corroendo as instituições do Brasil e estão deixando o povo cada vez mais distante do funcionamento normal das instituições brasileiras, cada vez mais desiludido com o funcionamento da República e, obviamente, cada vez mais polarizado. Também isso ajuda, acaba incrementando a polarização. Decisões como essa acabam aumentando, de novo, a indignação, que depois transforma em polarização. Então, e essa é absolutamente algo legítimo que o Congresso pode e deve fazer, ou seja, barrar decisões monocráticas. Inclusive, essa PEC é uma PEC já edulcorada, uma PEC já light. Tem outras propostas muito mais duras que não foram apreciadas ainda. Então, é uma PEC que vai só parar temporariamente uma decisão monocrática para ser reanalisada e se o pleno do Supremo, se o plenário do Supremo aprovarem com a maioria qualificada, aquela decisão pode continuar vigorando. Ou seja, nada mais me parece do que simples bom senso aquilo que o Congresso quer fazer e que existe em muitos países do mundo, todas as democracias. Te agrada também essa ideia, Alexandre Garcia, dessa PEC apresentada no Senado? Faz sentido, porque, veja só, Tribunal de Contas da União, analogamente, né, não é um órgão do Judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral não é um tribunal, né? É um órgão para contar voto, para fazer eleição. Não tem nada a ver com justiça isso, né? Estados Unidos e outros países é uma secretaria de governo que faz a eleição. Não é um órgão do Judiciário. O Tribunal de Contas da União não é um órgão do Judiciário, é um órgão auxiliar do Legislativo, que é o maior dos poderes. Hoje eu estava observando com uma roda de amigos, olha, Niemeyer percebeu isso. O prédio mais alto da Praça dos Três Poderes é do Congresso Nacional. É o principal, é o que está corroborado pelo voto. É o órgão que representa o povo. Então, o Congresso tem um órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas da União. Poderia ser também
o órgão eleitoral, né? Porque tem uma eleição a cada 2 anos. O Tribunal Superior Eleitoral tem um prédio maravilhoso em Brasília. Eu sugiro que as agências de turismo mostrem para os pagadores de impostos onde foi os impostos deles na construção desse prédio maravilhoso, né? Aliás, ali aquela região faria inveja para os faraós, né? Daquela região dos tribunais. Então, faz sentido, né? Eu não sei se isso vai ter futuro, essa proposta, mas nos faz pensar, né? Por que tribunal? Por que órgão do judiciário para contar voto? Quando é uma questão administrativa, assim como é a questão administrativa, a fiscalização de contas da União, né? Como tem fiscalização de contas do Estado. É isso.